Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Francine Chema e tô aqui para falar com vocês sobre esse tema. Eu já desisti mais de 7 vezes da minha dinâmica. Sim, e eu vou explicar aqui para vocês essa fase da dinâmica, né, em qual eu passei por 7 vezes. Na verdade, se a gente for contar desde quando a gente teve a reunião, né, eu e meu gêmeo, lá atrás, quando a gente se conheceu, né, primeira conexão, não estamos reunidos, não é isso, mas desde aquele primeiro momento, a gente desistiu muitas vezes da nossa dinâmica dentro do nosso próprio relacionamento. Como que isso funciona? A gente era aquele relacionamento ioiô que vai e volta, sabe? Então a gente tava ali, tava tudo bem, tava tudo indo bem, daqui a pouco a gente achava um motivo para terminar. Então, se for contar, desde que a gente se conectou, eu desisti muito mais vezes da minha, da minha dinâmica do que 7. Mas eu vou explicar para vocês como é que são esses momentos, né, no qual a gente simplesmente joga a toalha e vai viver. Eles são extremamente importantes, eles fazem parte da dinâmica. Eu sempre falo que a gente tem que experienciar certas coisas, principalmente certos sentimentos, para que a gente possa decidir na nossa jornada, não só de dinâmica, mas da vida, o que que a gente realmente quer vibrar e o que que a gente vai deixar para trás, de fato. Não tem como eu experienciar, eu desconectar de algo, de um sentimento, se eu não experienciá-lo. É óbvio que você não precisa fazer uma atrocidade para se desapegar, mas às vezes vai precisar. Dentro das minhas relações, né, num geral, de relacionamento afetivo, em muitos casos eu cheguei ao meu extremo de eu olhar e falar assim, caralho, essa não é a Francine. Mas a verdade é, né? Ela só estava se expressando ali naquele momento de um lugar muito mais profundo que eu não tinha conhecimento. E para que eu escolha aquilo que eu não quero, eu preciso experienciar algumas coisas. E desistir da dinâmica faz parte dessa experiência. E ela é um processo importante da tua jornada. Vou explicar o porquê, né? Todas as vezes que eu desisti da minha dinâmica, a minha dinâmica não desistiu de mim. E isso foi o sinal mais profundo para que eu me rendesse, para que eu entrasse num processo de me render à dinâmica. Então, até eu chegar no momento de me render, eu precisei desistir 7 vezes, eu precisei acreditar que eu estava esquizofrênica, gente. E eu tô trazendo aqui para vocês algo muito pessoal. Eu achei que eu estava louca. Eu achei que eu precisava tomar remédio controlado. Porque só quem vive a dinâmica de chama gêmea é que vai entender o que eu tô dizendo. A conexão, o sentimento, ele é tão profundo que muitas vezes a gente se perde dentro de se sentir e a gente não sabe mais o que é real, o que é ilusão, o que é projeção, e isso machuca, né? Então, o desistir é um respiro da alma e do nosso processo para que a gente não entre mais profundo nessa conexão que é tão profunda de fato, mas que isso não nos faça mal ao ponto de a gente acreditar que tá louco, que enfim, né? Por mais que a gente chegue em alguns momentos a pensar isso, é como se algo dentro de nós precisasse desconectar para que a gente resetasse e voltasse para nossa vida, porque esse é o processo da dinâmica. Então, o processo da dinâmica é: eu preciso voltar para a minha vida, eu preciso trazer a minha vida de volta para mim, eu preciso me sentir completa, mesmo que minha contraparte não esteja comigo. E quando a gente entra nesses processos muito profundos, e a gente acaba desacreditando do processo, que você fala, não é possível que só eu tô sentindo isso aqui, não é possível que minha contraparte não sinta, não é possível que essa minha contraparte esteja negando, então eu tô louca. Porque a gente começa a duvidar do que a gente tá sentindo e faz parte. Esse momento de duvidar do que a gente está sentindo, ele é importante, ele faz parte, ele é tão importante quanto a reunião, ele é tão importante quanto essa conexão, faz parte. Sabe por quê? Porque o duvidar é legítimo. A gente não foi ensinado a duvidar das coisas. Então, muitas vezes a gente entra em projeção, a gente entra em ilusões na nossa vida, num geral, não só quando se trata de chama gêmea, porque às vezes a gente questiona, a gente esquece de questionar, a gente não questiona, a gente não para e pensa um pouquinho se aquilo é realmente real.
Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você vai comprar, sei lá, um curso online, muitas vezes as pessoas vão, e isso é usado dentro das mentorias de curso online, tá? Que eu sou totalmente contra, que fique claro aqui. Eu vendo com o curso online, mas eu acredito que as pessoas elas precisam estar preparadas para acessar esse conteúdo, elas precisam querer. Não precisa usar gatilho para você entrar. Tipo, só vai ficar esse preço até amanhã. Porque as pessoas, os grandes players do mercado, eles usam uma técnica que, para mim, na minha concepção, como pessoa, ela é completamente suja, de verdade. Que é assim, ó. Eles vão pegar psicologicamente, né? Porque todo marketing é psicológico, né? Então, eles vão estudar como que eles vão fazer você ter um gatilho de compra. E o gatilho de compra principal vem da carência, vem da escassez, vem de só coisas ruins. Ou seja, você compra no impulso porque você acha que aquela é a fórmula que vai te salvar. Você acha que aquela é a pessoa que vai te ajudar a sair do buraco que você se colocou. E assim, gente, a gente depende, eu faço terapia, né? Eu tenho outros mentores, eu aprendo com outras pessoas, faz parte, a gente precisa aprender com outras pessoas. Eu só acredito que é sujo esse jogo que as pessoas fazem de entrar na mente das outras pessoas para comprar. Por que eu dei esse exemplo aqui? Porque muitas vezes a gente entra nesses lugares, e eu já entrei, né? Tô falando aqui porque eu já entrei nesses lugares de comprar por impulso, de me iludir com alguma coisa. É culpa da pessoa? Não, era uma falta de autoconhecimento minha. Então eu entrei ali achando que aquela pessoa ia me salvar. E muitas vezes, quando a gente desiste da dinâmica, a gente tá exatamente nessa energia, porque a gente tá na energia do desespero. E aí a gente fala, eu vou desistir da dinâmica. Só que a dinâmica, ela sempre vai te puxar de volta, para te mostrar que não, você não estava louca, você só precisava trabalhar algumas questões ali, como principalmente a ilusão, ou colocar na mão do outro alguma coisa, ou entender que você está vibrando muito no amor romântico, pautada no amor romântico, pautada naquele amor que idealiza, que cria um cenário que é tudo muito romântico. Vamos lá, eu não estou em reunião, mas eu sei que a reunião é treta. Eu sei que quando essa reunião acontece com outras chamas, muitas pessoas falam assim, em outros canais que eu já vi, é só quando as pessoas estão prontas. E meu amor, deixa eu contar um negócio, a gente está em constante evolução. A gente está pronto para se reunir, mas não quer dizer que a gente está iluminado, não. Quer dizer que a partir dessa reunião a gente vai ter maturidade para olhar para as coisas mais profundas, porque o espelho vai estar ali, frente a frente, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Se distante é uma coisa difícil, a pessoa já serve de espelho, já está te mostrando um monte de coisa. Imagine 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, uma coisa que eu brinco, não estou ansiosa para a minha reunião. Eu estou calma, eu estou aqui me trabalhando, eu estou muito tranquila, me rendi à dinâmica e só o fato de eu estar falando da dinâmica num canal de YouTube, no meu canal de YouTube, significa que eu já aceitei ela. Antes eu nem falava, eu não falava para ninguém sobre a minha dinâmica. Outro ponto importante. Não fale para sua dinâmica de ninguém até que você esteja pronta para fazer isso. Sabe por quê? Muitas pessoas vão invalidar o seu sentimento, porque só quem está em dinâmica vai entender o que você sente. Quem não está em dinâmica nunca jamais vai entender o que você sente. E existem pessoas em dinâmicas que negam a dinâmica e também não vão entender o que você está vivendo. Então, o meu conselho para vocês é que vocês tenham um caderninho no qual vocês conversem com vocês mesmos sobre a sua dinâmica. Eu vou deixar um contato do meu e-mail aqui. Já estou falando isso em vários vídeos. Se você quiser me contar a sua dinâmica e me permitir também trazer como forma de conteúdo uma análise, uma leitura do seu campo de dinâmica de chama gêmea, manda no e-mail que eu vou ter o maior prazer em responder vocês, em fazer, eu vou responder, né, o e-mail e depois a gente vai fazer um conteúdo anonimamente, obviamente, não quero expor ninguém, não é esse o meu objetivo. Eu quero expor os aprendizados de cada história, porque cada história é única. A minha história é uma, a sua que está aqui comigo é outra. Então, a dinâmica de chama gêmea, ela vem para realmente abrir a gente de todas as formas, acessar o amor incondicional. O amor cego que a gente vive na 3D, ele é muito mais gostosinho do que o amor incondicional. Porque o amor incondicional requer que a gente equilibre a racionalidade, requer que a gente não projete, requer que a gente saia do campo da ilusão. Vivemos na ilusão.
A 3D é a Matrix é a pura ilusão. Tudo aqui é ilusão. Nada aqui é real. Então pensa o quanto isso é difícil, quebrar essas barreiras internas, o quanto é difícil. Então não é algo assim, ai, o amor romântico mais lindo da vida. Ele é um amor lindo também é, mas ele também é um amor difícil. Então, se render na dinâmica, para você chegar nesse lugar de rendimento não, de rendição, né, na sua dinâmica, ele vai te levar para o fundo do poço muitas vezes. Ai, Fra, precisa ser assim? Não, não precisa. Mas a gente aprende melhor, infelizmente, quando a gente chega nesses extremos. Então, desistir da dinâmica vai fazer você compreender quando você estiver nesse processo de desistir, que não dá para desistir. Não dá. Até o momento que você se rende, que é uma das fases mais esperadas da dinâmica, pelo menos para mim, ela só fez sentido quando eu senti, porque eu tô aqui falando para vocês, e se você ainda não tá nessa fase, você não sabe como é estar, porque você sabe que precisa se render à dinâmica, mas você não sabe como, porque não tem uma fórmula, e é isso que eu tô aqui para falar para vocês. Não tem uma fórmula exata. Cada pessoa vai entrar em processo de rendição de uma forma diferente. O meu processo foi quando eu fiz o meu último divórcio energético, né? Foi a última vez que eu não estava aguentando o quanto eu sentia o meu gêmeo me puxando psiquicamente, emocionalmente. Eu não estava aguentando isso e eu pedi para um amigo fazer um divórcio energético, porque eu não estava mais aguentando. O divórcio energético que ele fez me virou do avesso, porque eu entendi que não dá para se desconectar. Eu via uma parte minha, um fractal meu, ele fazendo uma birra, do tipo, eu não vou desconectar, porque não tem como desconectar, você tá maluca. Do tipo, para com isso, só aceita. E depois disso veio muito choro. Eu me sentia presa na minha dinâmica. Todas as vezes que eu olhava para o meu gêmeo, quando eu fazia uma visualização mental, eu me sentia presa, amarrada mesmo, como se eu tivesse com algemas nos pés e nas mãos. Eu me sentia presa. E eu achava que eu estava presa pela ilusão da reunião. Eu achava que eu estava presa pela esperança da reunião. E não era. Eu estava presa porque eu mesmo não aceitava a conexão. E aí, nesse divórcio energético, eu me via presa ainda, birrenta, falando: eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui. Quando eu me rendi, e eu chorei muito por vários dias, sério, vários dias, e fazendo processo de meditação, fazendo processo de envio de amor incondicional, que esse é um processo muito importante, fazendo processo de pedir proteção para o meu campo, porque, né, quando a gente tá emocionalmente mais instável, os ataques energéticos eles acontecem com maior frequência. Então, quando eu consegui chorar tudo que eu tinha para chorar e me render à dinâmica, eu senti todas as amarras do meu corpo sair. E foi quando eu decidi criar. Eu já tinha esse canal, mas foi quando eu decidi falar sobre dinâmica. Ou seja, eu estava amarrada não pela minha dinâmica, não pelo meu gêmeo, eu estava amarrada por mim mesmo e pela negação que eu tinha da dinâmica. E aí, depois, a minha vida começou a fluir, o fluxo da vida começou a circular novamente no meu corpo e eu comecei a ter vontade de fazer coisas que eu já não tinha mais há muito tempo, como falar aqui no YouTube, voltar com o meu canal. E eu sou uma pessoa que ama falar, eu amo dar aula. Eu sou sagitariana, então a minha alma, ela é professora, né? Eu gosto de falar, eu gosto de ensinar, principalmente baseado nos meus processos, porque é uma coisa que eu cuido muito, né, para falar, é tentar. A gente sempre vai ter um lance de hipocrisia, né? Eu falo que eu tenho uma boca e dois ouvidos, e a boca que fala aqui com vocês está mais perto dos meus próprios ouvidos. Então, o que eu ensino, eu também preciso aprender. Eu também estou aprendendo. E quando eu repito, cada vez mais eu estou ganhando mais consciência. Então, eu também me coloco nesse lugar de professora, mas eu também me coloco no lugar de aprendiz a todo momento, a cada segundo. Porque a dinâmica, ela é isso, é a humildade da gente reconhecer que o nosso gêmeo pode nos ensinar, que o nosso ego pode nos ensinar. Todas essas
dores que vêm junto no pacote Premium Plus da dinâmica, a gente precisa aprender com elas e não renegá-las e não querer sentir. Quanto mais a gente renega, mais preso na dinâmica a gente fica. Porque quando eu aceito o meu gêmeo, quando eu aceito a minha contraparte, eu me aceito, eu aceito uma parte minha que não estava integrada. E quando essa integração acontece, esse casamento alquímico começa a acontecer, porque ele não é do dia para a noite, nada na dinâmica vai ser do dia para a noite, é um processo de conquista, que se fosse fácil assim, tava bom, eu iria adorar, óbvio, né? Mas se fosse fácil assim, tava todo mundo reunido, não tinha ninguém em separação. Porque a gente muitas vezes sabe e só que o saber não é suficiente. Então, a gente tem consciência, mas isso não é suficiente. Isso precisa ir para o campo emocional. A gente precisa parar de sofrer, a gente precisa parar de ficar com raiva do gêmeo, a gente precisa parar de culpar o gêmeo por não estar em reunião, a gente precisa parar de querer que o gêmeo tenha a mesma velocidade de aprendizado que a gente. A gente precisa parar de terceirizar tudo para o gêmeo, de falar assim, eu só não tô com o meu gêmeo porque ele não quer estar comigo. Não é assim. Se ele não está com você, é porque você não quer estar de algum lugar que talvez você nem faça ideia, tem algo dentro de você que não está preparado. Talvez você queira, mas ainda não está preparado. Eu sempre converso com a minha alma, né? E isso é um exercício que eu quero começar a trazer para vocês, de fazer processos. A gente já tem uma meditação aqui no canal que é de 21 dias, para que você faça as pazes com a sua contraparte, né? Então, é uma meditação que foi canalizada, ela vem na força de São Miguel Arcanjo, porque é de força, é de purificação, é de cortar laços kármicos, porque muitos dessas picuinhas que a gente acaba tendo com o nosso gêmeo vem de outras vidas, que esse gêmeo, sei lá, não ficou, que esse gêmeo morreu e você ficou sozinha e você culpa ele ainda. Então, é uma egrégora de São Miguel Arcanjo, que é o cara que vai fazer a limpeza mesmo, desses contratos kármicos, dessas coisas, essas dores, essas feridas, de limpar o seu campo com a sua contraparte, para que você possa, de fato, entrar nesse lugar de se render à sua dinâmica, nesse lugar de se render a esse processo. E de parar com essas coisas egóicas de, eu queria estar reunido com meu gêmeo, porque seria muito legal estar reunido. Seria, cara, mas não tá. Tem que olhar para a realidade do que está acontecendo agora. E pode ser que um dia aconteça, assim, essa reunião, mas só vai acontecer mediante você estar preparado. Então, não adianta você ficar achando que é culpa do seu gêmeo, que o seu gêmeo é muito lento, que ele não percebe. Sabe por quê? Eu confio hoje, no dia de hoje. Eu confio muito na minha espiritualidade, eu confio muito na espiritualidade do meu gêmeo, que se for para acontecer essa reunião, vai acontecer no tempo certo, no tempinho dele, sabe? Que se for para acontecer, ele vai estar preparado. Hoje ele tem uma relação estável, aparentemente, né? Deve ser estável. Não tem como falar da vida das pessoas, que a gente sabe o que acontece na vida das pessoas, mas eu acredito que seja uma relação estável, de muita paz, né? Porque quando a gente não tá com a nossa contraparte, geralmente essas outras reuniões que acontecem são de almas gêmeas. E essas almas gêmeas, elas vêm para nos ajudar a crescer, mas de um lugar muito mais tranquilo, né? Então, pensa o quanto é mais difícil, né, para essa pessoa soltar. Ela precisa ter muita consciência, mas eu acredito que na hora certa a espiritualidade vai falar, se acontecer, né, essa espiritualidade ela vai planejar tudo, porque a espiritualidade, os planos espirituais, eles são muito mais perfeitos do que o plano do ego. Então, o que eu acho que eu dou conta de viver agora, talvez eu nem dê conta. Então, confia de que se está acontecendo da forma que está, é porque tem que ser da forma que está. Muitas vezes, meus amores, eu já pensei assim, cara, se lá atrás, quando ele me chamou para conversar cara a cara, eu tivesse ido, talvez a gente estivesse junto. Já várias vezes entrei nessa pira, assim, né? Do tipo, a culpa é minha. E aí, o que que eu tive que me curar? De achar que eu era responsável para que esse relacionamento desse certo. O divino feminino, ele tem muito essa crença de que ele precisa se esforçar mais, que ele precisa ir atrás, que ele precisa convencer a contraparte, né? A chama ali a escolher ela. O divino feminino tem muito disso. Só que não é assim que funciona.
Cada um tem seu processo divino. A gente tem que confiar também na contraparte, de que a contraparte está vivendo o que ela precisa viver. E confiar de que ela vai, no momento certo dela, fazer a escolha que ela precisa fazer, se estiver no contrato de vocês viverem isso, se vocês se prepararam para isso. Eu acredito, né? Essa é uma crença minha que eu tenho, assim, é que não tem, né? As pessoas que vieram para se reunir não tem muita escolha. A vida vai colocar você diante dos processos que você tem que olhar e vai doer tanto que você não vai ter outra escolha a não ser olhar. Pelo menos comigo foi assim. No meu primeiro vídeo de volta para o canal, ele tem o título Eu duvidei de tudo e foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu já entrei nessa crise nos últimos 2 anos, 3 talvez, 3 anos, de desacreditar até da espiritualidade, de acreditar que eu realmente tinha entendido várias coisas erradas, que a espiritualidade nem existia. Eu fiquei cética a ponto de achar que Deus não existia. E eu já tive vários processos desses lá atrás, na minha adolescência, de me tornar agnóstica. Então, esse é um ponto que eu vim trabalhar também, né, como alma, que é a minha fé. Só que eu aprendi nesses processos de desconfiar a sair da fé cega, que é acreditar em tudo o que chega para mim. Porque eu aprendi que tudo que chega para mim passa por um filtro de crenças que eu existo. Então a espiritualidade me comunica certo, o que eu entendo é responsabilidade minha. Então hoje eu questiono muito a minha espiritualidade. Eu questiono muito as vozes da minha cabeça para que eu possa ter mais compreensão. Então, a primeira informação chega, eu não simplesmente aceito ela e falo, ok, é isso. Não. Eu começo a fazer perguntas, eu devolvo para a minha espiritualidade perguntas que vão me ajudar a ter mais clareza sobre a mensagem que a espiritualidade quer me passar. Porque, gente, é sério, existe um abismo sobre o que a espiritualidade quer passar e sobre o que realmente é. E a gente precisa ter consciência disso. E, Fran, o que que isso tem a ver com o título do vídeo de que você desistiu da sua dinâmica mais 7 vezes? Porque essas desistências foram importantes para mim. Porque cada desistência que eu tinha, e eu estava lá vivendo a minha vida linda e plena e totalmente cética, e de fato, gente, eu conseguia bloquear os sentimentos, porque a nossa mente é poderosa. Eu conseguia bloquear os meus sentimentos pelo meu gêmeo, eu conseguia viver minha vida sem ter esses sentimentos pelo meu gêmeo. Eu conseguia simplesmente fingir que ele nem existia. Vou contar uma coisa para vocês aqui. Acho que essa é a primeira vez que eu falo isso em voz alta. Então, vocês já valorizem aqui o meu, porque eu tô de corpo e alma mesmo falando. Eu sei que ninguém pediu, mas eu tô aqui porque eu acho que isso é importante. Certa vez, eu tava numa dor extrema, muito forte. Eu tava com, assim, um processo de dor e de saudade, de apego muito, muito grande. E aí eu fiz um processo, porque eu tava assistindo Sex and the City. Eu não lembro se era o filme ou se era a série, eu não vou lembrar. Eu sei que se você nunca assistiu e você não quer ouvir spoiler, pula os próximos 2 minutos aí, porque eu vou dar um spoiler. E dentro do Sex and the City tem a. Esqueci a loirinha. Esqueci o nome dela. A principal, a jornalista. Ela consegue casar com o amor da vida dela. Eu acho que é no filme isso. E ele morre, né? E aí, quando ele morre, e ela, enfim, fica mal, revoltada, enfim. Eu tava assistindo e tava nesse processo de muita dor. Muita dor. E eu assistindo, chorei horrores com a morte do cara, enfim. E nesse processo, eu pensei assim: olha só que ideia de jirico. Eu pensei assim: e se eu matar o meu gêmeo? Não fisicamente, obviamente, dentro de mim. E então, eu, que sou a rainha de ressignificar coisas do subconsciente, adoro fazer isso, né? Trabalho com isso. Fui fazer isso em mim, como se meu gêmeo tivesse morrido e eu estivesse fazendo o enterro dele. Vocês têm noção? Aí o desespero que é essa dinâmica, vocês têm noção como que a gente entra nesse lugar de desespero? Por quê? Por causa de carência, por causa de um monte de ferida que não foi trabalhada. E aí, eu, eu lembro que eu fiz, e cara, eu fiquei, sei lá, uns 5 meses. Foi muito tempo, assim. Foi um recorde. 5 meses sem nem lembrar que meu gêmeo existia. Vivi o luto depois, tá? Não tô falando que foi só isso, que eu tive a frieza. Não, vivi o luto como se ele tivesse morrido.
mesmo, assim, tipo, vivi o luto, fiquei mal por dias. Eu falei, bom, para mim ele tem que morrer, né? Essa pessoa tem que morrer, porque está casada em outro relacionamento, então ela tem que morrer. Eu tenho que seguir minha vida. E para mim, na minha cabeça, essa era o eu não estava entendendo ainda a dinâmica, eu não estava entendendo. Essa foi uma das vezes que eu desisti da minha dinâmica, que eu matei meu gêmeo na minha cabeça, entendeu? E aí, eu fiquei lindamente por 5 meses. E, gente, meu gêmeo não entrou em contato, não foi nada que aconteceu fisicamente para que eu me despertasse para a dinâmica de novo. Mas simplesmente a espiritualidade, ela fala assim: "Ai, tá bom, você quer uma pausa? Vai. Vai viver outras coisas." Só que quando a gente se passa nessa pausa e a gente tá querendo viver o mundo de ilusão, porque o mundo de ilusão também faz você acreditar que essa dinâmica não existe, o mundo de ilusão faz você acreditar que essa conexão é carência, é coisa da sua cabeça, porque se mistura também com as suas dores, com as suas carências, então fica um pouco complicado a gente entender realmente, então não se cobre de saber todas as respostas. Eu acho que a gente nunca vai ter todas as respostas, né? Então a gente vai vivendo e recebendo respostas a cada momento que a gente vive. E aí, quando a dinâmica, ela começou a dar sinais, a dinâmica, e isso é importante eu falar para vocês, a minha dinâmica começou a dar sinais, e ela dava sinais e eu simplesmente ignorava, né? Sei lá, um sonho, alguma coisa que acontecia, que me lembrava. Tem muitas coisas que me lembram meu gêmeo. A gente viveu muitas aventuras quando a gente teve um relacionamento. Foi um relacionamento muito gostoso, muito difícil, mas muito gostoso de pessoas muito parecidas, ao mesmo tempo muito diferentes, que se complementavam. Vocês vão entender, né? É assim. Então a gente teve um relacionamento de anos, né? E a gente viveu os momentos que eram muito bons. Tipo, era muito bom. Então, eu tinha várias memórias que caía do nada. Então a dinâmica estava me convidando, olha, tu tem que olhar para isso. Então, olha, tu ainda falta tu olhar isso, tu tem que olhar para isso. E aí eu só ia ignorando, simplesmente não quero saber disso. É, e aí a dinâmica ela voltou, e eu falo que, como eu sou muito teimosa, e às vezes muito racional, né? Eu seguro muito de sentir, eu sou uma pessoa extremamente emocional, mas eu me controlo muito nesse emocional, porque senão eu me perco, porque minha lua é em escorpião, então vocês sabem que escorpião é um bicho intenso, né? E aí tem a intensidade de Sagitário também. E Sagitário, ele gosta de festa, né? Ele não gosta de entrar em processo. Não gosta. Você fala assim, eu entro em processo porque realmente eu não tenho escolha, tá? Porque se fosse pelo meu Sagitário, a gente vivia de festa e de praia, que eu moro na praia. De praia e caipirinha. Brincadeira, nem bebo muito. Mas de praia, com certeza. De praia, de surf, era isso que a gente viveria a vida inteira sem precisar olhar para processo. Dito isso, ela me derrubou de eu ficar de cama, gente. Eu não conseguia ficar. Eu fiquei acho que uns 3 dias de cama. É, e aí foi tenso. E aí eu olhei um pouco, né, para minha dinâmica, fiz algumas constelações, trabalhei algumas coisas. É, eu e o meu gêmeo, das últimas vezes que a gente se falou, a gente combinou que a gente não ia mexer um no campo do outro. Isso significa, eu não ia mais constelar meu relacionamento com ele. Não ia. Então, eu voltava isso para mim. E eu acho, né, que esse foi um acordo mais bonito que a gente fez. De todos os que a gente fez até hoje, esse foi o mais bonito, que é, não mexe no meu campo, sabe? Tipo, deixa eu resolver os meus BOs comigo. E aí, quando a gente chegou nisso, então todas as vezes eu tomo muito cuidado, por quê? Porque ele sentia muito, né? Todas as vezes que eu fazia um movimento, uma constelação, todas as vezes que eu fazia um divórcio energético, ele sentia muito isso, era algo que incomodava muito ele. Então ele me pediu, e eu atendi, atendo até hoje, então eu não, todas as vezes que ele é meu espelho e me desperta para olhar para alguma dor, eu escrevo antes para entender qual é o gatilho. E dentro desse gatilho, porque assim, ó, vou contar um segredo para vocês. Todas as vezes que eu ia constelar o meu gêmeo, começava nele, terminava na minha família. Então, não tem a ver com ele, ele é o espelho sobre dores minhas, né? Então, o que que eu fazia? Pegava, ia escrevendo, fazendo o entendimento daquilo que eu estava sentindo, e escrevia, tipo, sem filtro e conseguia chegar na ferida. Então, eu falava assim: agora eu vou abrir uma constelação para olhar a ferida do abandono, uma constelação para olhar a ferida da traição, uma constelação para olhar a ferida da humilhação. E eu ia fazendo esses trabalhos sem envolver a energia do meu gêmeo. Eu fazia, né? Eu continuo fazendo dessa forma, fazia olhando para mim. Mas ele sempre foi
um gatilho muito grande que me ajudou nessa jornada de olhar para as minhas dores. Você vai me perguntar assim, Fran, você não sente saudades? Óbvio que eu sinto saudade do meu gêmeo, gente. É óbvio que eu sinto saudades. Porque a gente tá na matéria. E a gente vai sentir saudade das pessoas que a gente tem conexão, né? Mas ela não me afunda como me afundava antes. Graças a Deus, eu cheguei nesse. Eu achava que eu nunca ia conseguir chegar. Juro, porque do jeito que eu sentia saudades, ela me dominava. Eu me afogava nesses sentimentos. E hoje eu consigo sentir saudade de um lugar muito bonito, de lembranças muito bonitas, de sorrir quando eu lembro e sinto essa saudade, eu sorrio. E se eu me emociono em algum momento, não é mais aquela emoção de dor, é uma emoção no qual eu entro dentro desse sentimento com alegria. Porque hoje a minha consciência e o meu sentir, eles já estão muito ressignificados, do tipo, se eu sinto saudades é porque foi bom, porque é uma pessoa que eu me importo, porque é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa que eu tenho muita admiração, eu tenho muito cuidado, eu quero que esteja bem. Então, hoje eu penso assim, cara, que massa. Não é um negócio que me coloca em dor. Tem coisas que ainda me colocam em dor, sim, dentro da dinâmica, mas a saudade não é mais uma coisa que me coloca em dor. No entanto, que, como eu estava dizendo para vocês, eu converso muito com a minha alma. E a minha alma, ela me disse assim: você está em pausa de se relacionar nesse momento, né? Com qualquer pessoa, não é só com o seu gêmeo, é com qualquer pessoa. Você está em pausa porque você está olhando para outras coisas. Você precisa desenvolver outras coisas que não é sobre relacionamento. Está muito ligado ao meu propósito espiritual, ao meu propósito com você que está aqui. Então, e com quem mais quiser fazer parte dessa egrégora de trabalhos que eu faço, né? Então, eu estou nesse momento de olhar para essa área, né? E aí você pode me perguntar, e eu sempre falo, você pode me perguntar, porque muita gente me pergunta, né, quando eu falo isso, Fran, mas a gente não pode viver tudo ao mesmo tempo? A gente pode, tá? Só que cada pessoa é uma jornada diferente. Nesse momento, a minha alma, ela está em pausa de relacionamentos. Ela está em pausa porque ela precisa focar 100%, não é 50, não é 80, não é 10, 100% na minha jornada espiritual. Nesse voltar que eu estou tendo, nesse me reconectar com a minha egrégora. Então, nesse momento, a gente está em pausa de relacionamentos. No entanto, que, gente, se você me perguntar assim, né, tem vontade de se relacionar? Incrivelmente, eu não tenho vontade de me relacionar nesse momento. Eu sei que essa vontade ela vai voltar em algum momento, mas nesse momento não, nem com a minha contraparte. Nesse momento eu realmente preciso de foco em outras coisas, porque eu trabalhei muitos últimos anos essa questão de relacionamento, tive relacionamentos que me despertaram para um monte de feridas, outras feridas, ou que eu não dava conta de olhar, porque eu não estava em reunião com meu gêmeo, né? Então, tipo, muitas coisas é no dia a dia mesmo que a gente precisa olhar. E eu me rendi a esse momento. Também me rendi a esse momento. A gente precisa se render aos momentos e perguntar para nossa alma se a gente está no caminho certo e se é isso mesmo. É isso mesmo? Cara, é isso mesmo. Então vamos. Vou me jogar nisso daqui. Não vou ficar lutando contra o meu eu superior. Não vou ficar lutando contra o meu contrato. Não vou ficar lutando contra tudo que eu me propus a passar aqui. Eu só vou deixar o fluxo me guiar. Nesse momento, obviamente que eu tenho as minhas metas, mas nesse momento uma meta que ela não está sendo importante é relacionamento. E eu sei exatamente quando vai voltar a ser. Então, é isso que é importante, a gente, né, ter esse conhecimento de quando as coisas vão começar a andar, né? E não é uma data, tá? Não existe assim, é em janeiro do ano que vem. Não. Eu preciso cumprir algumas coisas na minha jornada espiritual e quando eu conseguir cumprir, eu sei que as coisas vão começar a andar. Então, eu queria deixar aqui para vocês essa mensagem da importância que tem a gente desistir da nossa dinâmica para a gente parar de duvidar dela também, porque ela sempre vai te buscar de volta. E cada vez que você desiste, você se permite viver outras coisas, tira um pouco do foco da dinâmica, porque o foco nunca deve ser a dinâmica em si, o foco tem que ser você. Então, quando você desiste da dinâmica, você aceita um pouco mais você aceita um pouco mais viver a realidade do presente, porque
Se você chegou nesse ponto de desistir, é porque você estava muito confiante que alguma coisa ia acontecer, que algum movimento tinha que acontecer, estava doida do tarô, querendo saber tudo da sua contraparte, e você não estava vivendo a sua vida. Então, o desistir faz parte de você voltar para você. Até que você entra em se render para essa dinâmica, e quando você entra nesse se render, se jogar dentro da dinâmica e aceitar a dinâmica, significa que você já está preparado, porque você vai se render a isso, e isso não vai mais te engolir, isso não vai mais te tirar o foco de você, porque você já entendeu que não importa o que você faça, essa conexão ela sempre vai existir. Tá bom? Se você quer fazer trabalhos das suas feridas emocionais, se você quer começar a trabalhar a sua criança interna, as suas carências, seus apegos, essas dores que você sente na dinâmica, eu fiz uma universidade, né, de estudos de autoconhecimento, o nome é Universidade das Deusas, o link tá aqui, você paga R$ 31 por mês, e a gente tem encontros semanais, mas já tem mais de 60 aulas gravadas lá dentro para você assistir, já tem mais de 20 módulos com questões e quebras de pactos e cura de criança exterior, e trabalho com a sua ancestralidade, com a sua família, enfim, pai e mãe, né? Porque, no fundo, a dinâmica é sobre a gente curar as nossas feridas. O pai e a mãe que você escolheu nessa vida, o pai e a mãe perfeito, para você, porque eles vieram te despertar, né? Para aquilo que de outras vidas você ainda carrega e dores, não sei o quê. Porque a partir de agora a gente já tá vibrando na 5D. A 5D já tá aí, ela já está convidando. E se você é chama, você tá aqui para elevar esse sentimento de amor incondicional. E não tem como amar incondicionalmente no meio de tantas dores e feridas. O amor incondicional, ele é leve. O amor incondicional, ele é livre. Enquanto você se amarrar a apegos, egos, né, coisas egóicas, orgulho, isso não vai mesmo se manifestar na sua vida. Então, faça o seu trabalho bem feitinho aí, que as coisas vão se desenrolar. Eu sou a prova viva, eu tô aqui para dizer para vocês que eu sou a prova viva, e chega um momento, e até o momento, né, desde que eu me rendi, as coisas elas têm sido muito mais fáceis para mim, mas isso só foi possível pelo trabalho interno que eu fiz. A rendição, né, ela não vai acontecer simplesmente de um dia você falar, eu me rendo. Não, porque se você continua com dores, você não vai conseguir se render, você vai continuar culpando o seu gêmeo, você vai continuar culpando a dinâmica. Então, você realmente tem que criar um nível de maturidade emocional. Não esquece de deixar seu like como energia de troca, é muito importante para mim que você deixe seu like para saber que você tá gostando, que você não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito e que você traga seus comentários, a sua história, porque vai ser muito importante também saber um pouco sobre o que você está passando e poder te ajudar aqui, afinal, essa é a minha missão. Grande beijo e até o próximo vídeo.